Boa noite, amigos. Quem fala aqui é o professor Hernando. A gente vai gravar essa aula aqui para os alunos do segundo ano, o Eren Urbano Bando de Sá. Essa aula foi gravada no dia 3 de junho, no período da pandemia do Covid-19. Essa aula que a gente vai falar aqui para vocês, resolveu fazer uma aula diferente, fugir um pouquinho lá do cronograma que a gente tinha, porque a gente está voltando do recesso, temos que fazer ainda algumas estruturas, reorganizar as estruturas, mas não poderia deixar de passar aqui para vocês. Essa aula é uma aula que está na internet, foi produzida há uns anos atrás pela Secretaria da Educação do Governo do Estado e tem a ver com o ensino médio do segundo ano. Vou aproveitar também e vou postar para os alunos do terceiro ano, serve até como uma revisão, certo? A gente vai falar sobre ondas. Não vamos ater aqui na questão dos cálculos, e sim de entender o que é uma onda, o que é um comprimento de onda, o que é uma frequência, que a gente já estudou isso no primeiro ano, certo? Uma amplitude, período de uma onda, certo? Então, onda é nada mais nada menos do que energia, e ela faz somente a transmissão de energia, certo? Da fonte para o meio. Então, uma onda, muitas vezes a gente conhece aqui, cai uma bola, um pingo, qualquer coisa dentro da água, aí sai essas ondulações aqui, certo? Agora, para a gente entender o que é uma onda, a gente tem que entender o que é isso aqui, ó, um pulso. Pulso é uma perturbação, certo? Toda vez que a gente faz com que ocorra uma perturbação com a energia, aí a gente está ocasionando, está fazendo um pulso. A definição de onda é qualquer perturbação que se propaga em um meio. Para acontecer uma onda, a gente está precisando que tenha um meio. O ar, a água, certo? Quando eu falar em água, você entende como sendo um fluido, que pode envolver algum líquido, ou então até mesmo gás, certo? Então, provocar, um exemplo aqui, uma pedra jogada na piscina, provoca uma onda, certo? E essa onda na água. Quando ela ocorre, essa primeira oscilação aqui, a gente vai chamar ela de pulso. Então, aqui está escrito assim, ó, vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades de uma corda e que essa pessoa passa a fazer movimentos para cima e para baixo. Tá aqui, ó. A pessoa está movimentando a corda para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se você ver, a corda vai, ó, acontecer essa perturbação. Então, quando tem essa perturbação aí, a gente diz que está acontecendo uma onda. Muitas vezes a gente associa a onda com aquilo que tem lá no mar, certo? Que é aquela perturbação que vem que transmite energia. Então, o movimento das mãos de uma pessoa irão provocar uma sucessão de ondas em senoidais que passarão pela onda com velocidade de intensidade V, conforme a ilustração abaixo. Então o cara, ó, começou a movimentar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Começou a fazer a perturbação. Se ele perturbar uma vez, a gente diz que é um pulso. Se a gente perturbar mais de uma vez, a gente já diz que já é onda. Onda são sucessões de pulso. E a vibração, ó, está ocorrendo aqui, ó, na vertical, certo? Então, toda onda, ela tem sua velocidade. Toda onda, ela tem sua distância percorrida. E toda onda, quando vai ter sua velocidade, sua distância percorrida, ela vai ter
a questão que a gente pode associar o assunto que a gente estudou no primeiro ano. Velocidade média ou velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Mas quando a gente vai sair daqui para entrar propriamente dito falando de ondas, a gente tem que entender algumas coisas que daqui a pouco eu volto novamente para esta fórmula aqui, certo? A gente tem que entender vários conceitos. O primeiro conceito é o conceito de período. Depois a gente vai tentar entender o conceito de amplitude, certo? Amplitude é o seguinte, ó, você vai fazer, no exemplo lá da corda, movimentos para cima, para baixo, para cima e para baixo. A amplitude é a maior distância, certo, desse eixo central que existe aqui, ó, em relação à altura aqui, ó, amplitude e amplitude, certo? Acontece que o tanto que ele subiu é o mesmo que ele vai descer. Então, o que é que acontece? Ele vai subir, descer e sobe novamente. Veja só, quando ele sobe, ele alcança um ponto máximo. Quando ele desce, ele pode alcançar um ponto mínimo, certo? Para esses pontos máximo e mínimo, existem nomes. Quando a gente está estudando uma onda, o ponto mais alto a gente chama de crista, crista da onda. É só lembrar do galo. O galo, ele tem 3 ou 4 negocinhos em cima da cabeça dele, que são os pontos mais altos. O nome daquilo lá do galo é crista, certo? E tem os pontos mais baixos. O ponto mais baixo a gente chama de vale. Então, o período é o tempo que uma onda completa uma oscilação. Vamos entender de novo. Vamos entender melhor. Sair daqui, subir, descer até o ponto mais baixo. Subir, perceba que eu cheguei já na posição de sair. Ó. Então, esse movimento aqui já ocorreu. A partir de agora vai ser só repetição. Então, o tempo que eu levei para subir, descer e voltar novamente à posição de saída é chamado de período. Período é o intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo. Então, quando a gente vai voltando novamente, a gente vai calcular a velocidade de uma onda, a gente vai dividir o espaço que ela vai percorrer pelo tempo que ela vai andar. E se a gente voltar novamente para esta aqui posição, a gente vai ver o seguinte: ele vai percorrer daqui, sobe, desce e vem novamente. Então, o tempo que ele vem daqui para cá, até começar novamente um outro movimento de uma outra onda, que no caso é a mesma onda, o segundo ciclo da onda, certo? Isso a gente vai dar um nome. Qual é o nome que a gente dá? Período, certo? Agora tem um negócio interessante. Esse símbolo aqui, esse lambdazinho aqui, ele tem um nome. O nome dele é comprimento de onda. No caso aqui a gente está falando de uma onda sonora. Ou também poderia estar falando de uma onda eletromagnética. Então, se é comprimento, é um espaço. Então, o comprimento da onda é a distância de onde ele saiu, certo? A gente chama de comprimento de onda, até novamente que ele começar a repetir aquela mesma coisa. Muitas definições em livros dizem assim: comprimento de onda é a distância de uma crista até a próxima crista. Ou comprimento de onda é a distância do vale até o próximo vale, certo? Então, para a gente entender período é um intervalo de tempo. Então, quais são as unidades que a gente vai trabalhar com o período? A mesma unidade de tempo: segundo, minuto, hora e por aí vai. Então, geralmente nós vamos trabalhar nas ondas com os segundos. Dificilmente trabalharemos com horas ou com minutos.
Agora, existe um outro negócio chamado de frequência. Vocês já devem ter estudado, certo? No primeiro ano, que a frequência e o período, eles têm uma relação, certo? Enquanto que o período é o tempo para dar um único ciclo, a frequência são quantos ciclos eu consigo repetir em um determinado intervalo de tempo. Então, se eu conseguir repetir mais de uma vez o ciclo, certo? Eu vou ter uma frequência. Então, vamos supor que eu demore aqui para ir perceba naquela hora que eu falei, ó, geralmente a gente calcula ou a partir das cristas ou a partir dos vales. Saiu de um vale, de uma crista a outra crista, um ciclo. Saiu de uma crista a outra crista, outro ciclo. Saiu de uma crista a outra crista, outro ciclo. Então, a frequência aqui, ó, foram 3 ciclos em um determinado intervalo de tempo. Então, frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Quando a gente vai trabalhar com frequência, se a gente estiver trabalhando em segundos, certo? A gente trabalha com a unidade chamada de Hertz, Hz. O Hertz significa ciclos por segundo. A gente já deve ter ouvido falar do carro também. O carro tem 2.000 RPM, 4.000 RPM, 7.000 RPM. Tem um seriado um filme aí chamado Velozes e Furiosos. Tem um momento lá que um ator, o Dominique Toretto, uma das versões dele lá, se eu não me engano deve ser no 8 ou no 7, não estou lembrado, ele diz a uma pessoa lá que não deixe o carro passar de 9.000 RPM, porque senão não vai acontecer a lubrificação do motor. Então, 9.000 rotações que o motor faz em um determinado intervalo de tempo, que no caso é minutos, certo? Então, a frequência, certo? É a quantidade de ciclos que eu tenho em um certo intervalo de tempo. Aqui, veja só, 1, 2, 1, 2. Enquanto que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto que esse aqui dá dois ciclos em um determinado intervalo de tempo, esse outro aqui dá um outro ciclo em a mesma quantidade de intervalo de tempo. Então, para isso, a gente tem que levar em consideração o comprimento de onda. Quem estuda isso, quem entende muito sobre isso, são as pessoas que trabalham nas operadoras de telefonia, as pessoas que trabalham em rádio, certo? São as pessoas que trabalham com frequências. Cada rádio tem uma frequência. Aqui na nossa cidade onde nós moramos, um exemplo, se eu não me engano, a Talismã é 97,1 kHz, enquanto que a Salgueiro FM é 102,7 kHz, certo? Então, a frequência, cada rádio tem sua frequência, cada telefone tem sua frequência, certo? E para que a gente entenda um pouquinho, tudo no mundo tem frequência. Nós temos a frequência da batida do nosso coração, nós temos frequência de tudo no mundo, certo? Aí o que acontece? A gente vem para uma equação e a gente não vou falar sobre ela hoje, certo? Porque senão fica muita exemplo com cálculo, e nós não queremos exemplo com cálculo, queremos só entender a equação que relaciona frequência com período. Frequência é 1 sobre T, é o inverso do período. O T maiúsculo aqui vai significar período. E o F vai significar frequência. Lembram que eu disse a vocês? Vamos trabalhar com a frequência em Hertz. Toda vez que tiver assim, Hertz, Hz, significa que é uma frequência. E a frequência é ciclos por segundo. E o período vai ser dado em segundo. Uma revolução ou uma execução
O segundo corresponde a um Hz. Eu já havia falado para vocês, mas eu vou falar novamente. O outro conceito que a gente precisa entender é o de amplitude. Amplitude é a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. Essa distância aqui, ó, do linha de equilíbrio até o ponto mais alto, ou da linha de equilíbrio até o ponto mais baixo. Isso aí é chamada de amplitude, certo? Está relacionado com a amplitude da onda sonora, certo? Aqui, ó, som forte, tem grande amplitude. Som fraco, pouca amplitude. Quanto maior a amplitude da onda sonora, maior é a intensidade do som, certo? Frequência, aqui, ó, frequência baixa é uma frequência de som grave. Uma frequência alta é uma frequência de som agudo. Aí vale a pena parar um pouquinho para a gente conversar sobre particularidades, certo? Frequência do batimento dos órgãos do ser humano geralmente são frequências baixas, certo? Aí a gente chama ela de frequência de som grave. Por que esse nome, som grave? O grave é porque é o seguinte, porque se dois corpos tiverem uma mesma frequência, certo? A gente vai dizer que esses corpos entraram em ressonância. Quando dois corpos entrarem em ressonância, eles estão em desorganização de batimentos. E existem muitos, por exemplo, os caminhoneiros, o som do motor do carro são motores de baixa frequência e geralmente os caminhoneiros eles têm alguns problemas ocasionados por passarem muito tempo em contato com o veículo. E isso pode ocasionar desarranjo no funcionamento de alguns órgãos, certo? O som grave, ele tem a ver muito com aqueles camaradas, já ouviram falar dos baixistas? Os baixistas, muitos baixistas às vezes têm problemas por conta da frequência do baixo em relação às frequências dos seus corpos e pode ocasionar um desarranjo, certo? Um funcionamento inadequado de alguns órgãos. Já aqui o som agudo é aquele bem fininho, faz bem fininho que anda bem muito aqui assim. O que acontece no som agudo? O som agudo tem uma particularidade também. No som agudo, certo? É tão irritante, certo? Que às vezes incomoda a gente. Já ouviram falar do apito que espanta cachorro? Um apito que espanta animais, que ele tem uma frequência muito alta. E a frequência do som é tão alta, que dói no ouvido e às vezes você apita lá. Aí pensa que o cachorro está indo na sua direção para pegar você, mas na realidade ele quer fazer com que aquele apito saia, pare de soar. Ou então ele se afasta, porque dói muito no ouvido dele. Nós temos uma faixa de audição, enquanto que outros animais existem uma outra faixa, com amplitude de audição maior do que a nossa. Tem sons que eles conseguem ouvir que nós não conseguimos ouvir, certo? O som alto ou agudo corresponde a uma maior frequência, ao contrário do som baixo ou grave, certo? Na onda, é a distância que a perturbação percorre durante um período. Então, o comprimento de onda é a distância que ele percorre em um determinado ciclo, que a gente chama de período, certo? Então, essa formulazinha aqui, ela é importante
Mas não precisa você se ater por enquanto. Lembra que eu falei da outra fórmula aqui no início, né? Essa fórmula aqui assim, ó. Velocidade de uma onda é o comprimento de onda dividido pelo seu período. Que pode existir uma relação com essa outra fórmula aqui, ó. Velocidade, frequência e período. Quando a gente voltar para a sala de aula, que infelizmente nós estamos distantes, mas quando voltar para a sala de aula eu repito isso aqui, dou mais exemplos, para a gente fixar mais ainda, certo? Aí o que é que acontece? A gente chegou numa outra fórmula aqui, ó, comprimento de onda, certo? Eu não disse a você que era velocidade sobre comprimento, era velocidade, comprimento dividido pelo tempo, pelo período, era igual a comprimento era igual a velocidade da onda. Se a gente estiver falando aqui, por exemplo, esse Czinho aqui, ó, velocidade da luz, a fórmula dela é essa daqui, ó. Comprimento de onda é a velocidade dividido pela sua frequência. Então, o comprimento de onda sonora ou onda eletromagnética, a gente pode calcular, isso aqui a gente está usando para calcular a velocidade do som, certo? Ou então calcular se a velocidade da luz, porque a luz, certo, é uma onda. A luz é uma onda. O som é uma onda. Comprimento, esse Czinho aqui, é a velocidade da luz no vácuo, ela é aproximadamente, bem pouquinho, 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Esse Czinho pequeno é a velocidade da luz no vácuo. Esse V, que está de vermelho aqui, é a velocidade do som. A gente está calculando isso numa temperatura de 20 graus Celsius. Vê só, quanto é o comprimento, a velocidade da luz do 300 milhões de metros por segundo. Quanto é a velocidade do som? 343 metros por segundo. Então, muitas vezes, a gente está fora da grande cidade, e aqui no interior, a gente está na época do trovão, das chuvas. A gente primeiro vê a luz, para depois ouvir o som. Por quê? Porque a luz tem uma velocidade muito grande em relação ao som. Tudo bem? O ser humano, lembra que eu disse? O ser humano só consegue ouvir em uma faixa de 20 a 20 mil Hz.